Agora a gente muda de assunto porque estamos no Janeiro Verde, mês que é dedicado à conscientização sobre o câncer de colo do útero. E para falar sobre esse assunto que é tão importante, eu recebo aqui no nosso estúdio a ginecologista Cristiane Zardo, que já está aqui conosco. Cristiane, seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde. Uma alegria. Boa tarde. Então a gente começa falando sobre quais são os principais sintomas aí do câncer de colo do útero. Então, o câncer de colo de útero, ele pode não ter nenhum sintoma, né? Ele é uma doença que o desenvolvimento é muito lento. Silenciosa. Então, exato. Então, o principal fator de risco é o contágio com HPV. HPV é um vírus, nós não podemos ver o vírus, né? Teve o Covid agora, que é um vírus que a gente não enxergava. Então, o HPV também não se enxerga. Ele é transmitido sexualmente e desde o meu contágio até o desenvolvimento do câncer podem levar 10 anos ou mais. Então, todos esses anos eu posso não ter sintomas, mas quando eu tenho sintomas, eu posso ter sangramento, depois da relação, posso ter alguma dor na relação também, mas de maneira geral, o câncer de colo de útero não tem sintomas na fase inicial. Tardiamente, aí sim, né? Aí posso ter um cheiro muito forte, mas daí é um estágio já bem avançado. E os fatores de risco, a gente pode falar sobre eles? Então, o principal é o HPV. 97% dos cânceres de colo de útero são causados pelo HPV. Nós temos dois tipos de HPV. Os dois são transmitidos sexualmente. Um vai causar as verruguinhas por fora ali e o outro vai causar o câncer de colo de útero. Então, eles são diferentes. Às vezes as pacientes se assustam, né? Doutor, eu tô com esse lesão de baixo grau, é pelo HPV, então eu vou ter câncer. Não, o HPV que dá a verruguinha, da lesão de baixo grau, nunca vai evoluir, nunca. Na medicina não existe nunca, mas não vai evoluir para câncer. O HPV de alto risco para câncer, então esse vai evoluir para o câncer de colo de útero. Doutora, existe uma faixa etária em que esse tipo de câncer ele é mais recorrente ou não? Sim, principalmente na nossa fase reprodutiva. Então é mais ou menos entre 25 e 60 anos, que é o período que o SUS recomenda o rastreio. O rastreio é o exame do preventivo, o Papa Nicolau. Chama Papa Nicolau porque quem desenvolveu a técnica foi George Papa Nicolau. Mas é um exame extremamente simples que coleta células que já estão soltas, como se fosse coletar a secreção do colo do útero. Coloca numa lâmina e examina. Então, esse exame ele é preconizado entre 25 e 65 anos porque é a fase mais comum do câncer, mas ele pode acontecer antes também. Então, embora o Ministério da Saúde recomende de 25 a 65 anos, os ginecologistas, de maneira geral, recomendam que a mulher, quando começou a atividade sexual, ela comece a procurar o ginecologista para ver do anticoncepcional, para ver da sua saúde de modo geral e também para a coleta do preventivo. E uma vez diagnosticado esse câncer através do exame que a senhora acabou de falar, qual seria o tratamento? Então, de maneira geral, nós não diagnosticamos o câncer no preventivo, o que todo mundo tem medo, né? Tem medo, eu vou procurar, eu vou achar. Se você tivesse a possibilidade de achar um vazamento pequeno no rejunte, alguma coisa, você ia lá e ia consertar. Agora, se você vê que tem uma falha, que tem uma infiltração e você não corrige, quando despencar tudo, você vai ter um trabalho muito maior. Então, o preventivo, ele vai ver a infiltração pequena, o preventivo vai ver a alteração do colo do útero antes de ser um câncer. E aí, o tratamento. Eu vou fazer uma cauterização, eu vou fazer uma conização, que é um procedimento cirúrgico bem pequeno, e eu vou curar essa mulher do câncer. Eu vou evitar que essa mulher tenha câncer de colo de útero. Então, o preventivo, as pessoas têm medo porque vai achar um câncer? Não. Provavelmente você vai achar a lesão antes do câncer, há tempo de tratar e você nunca vir a ter o câncer de colo de útero. Isso é o que todos os médicos de todas as especialidades gostariam de ter. Um exame que visse o câncer antes dele aparecer, é uma bola de cristal praticamente. Por isso que é tão importante fazer, né? Por isso que é tão importante. E daí seria agora isso que eu ia falar com a senhora, porque não é somente no mês de janeiro que é de conscientização. A mulher deve se cuidar o ano inteiro e é isso que vocês tanto batem nessa tecla, né? Exato. Embora o Ministério da Saúde recomende o preventivo, então qual é a recomendação? Fazer um preventivo
no ano, outro preventivo no ano seguinte. Então vamos supor, eu fiz 2019 e 2020. Eu posso pular 2021 e fazer em 2022, não tem problema. Não precisa ser exatamente todo ano, mas a gente sabe que a nossa população, se não precisar fazer o exame, não vai. E não é só o câncer de colo de útero que a gente pode identificar no exame de rotina, né? Então é importante que as mulheres tenham o costume, o hábito de consultar o médico anualmente, porque a gente se dedica tanto à família, acaba esquecendo da gente. Então, seria exatamente isso, doutora, que eu ia falar agora, só para a gente encerrar, a importância das mulheres irem ao ginecologista e a partir de que idade a mãe deve levar sua filha para começar para iniciar nesse tratamento? O acompanhamento. Acompanhamento, desculpa. Isso. Então, assim, a menina pode ir no ginecologista sempre que for necessário. Se a mãe tem dificuldade de falar com a menina sobre menstruação, sobre vida sexual, pode levar antes de menstruar. Depende do que a mãe tem dificuldade ou tem liberdade para falar, porque às vezes a menina, embora seja muito querida, tem uma boa relação com a mãe, não se sente à vontade de falar sobre esses assuntos. Então o ginecologista ele está ali. Então pode levar a partir de qualquer idade. A gente recomenda logo que menstrua. E é interessante falar para as meninas que na primeira consulta, de maneira geral, não vai ser feito exame ginecológico, elas têm muita vergonha, muito medo. E na primeira consulta, de maneira geral, não vai fazer isso, vai conversar, vai conhecer, saber quais são os fatores de risco, o que eu preciso cuidar dessa menina, né? O exame ginecológico, o exame de preventivo vai ser feito depois que ela tiver relações sexuais. Então, mas é interessante fazer a consulta antes para começar o anticoncepcional ou outro método, enfim, orientação contra DST, contra a gravidez, essas coisas assim. Cristiana, a gente agradece sua participação aqui no Ver Mais e até uma próxima. Até mais. Prazer. Até.